Um novo dia se inicia e, junto com ele, a oportunidade de viver o extraordinário que Deus preparou para nós. Muitas vezes a gente desperta e acha que é apenas mais uma manhã qualquer. Mas eu quero te lembrar que abrir os olhos hoje já é um milagre. Já é a prova viva de que o Senhor ainda tem propósitos para a sua vida. Por isso, eu te convido a ficar comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho certeza que a mensagem que você vai ouvir aqui vai renovar a sua esperança, vai aquecer o seu coração e pode ser exatamente a resposta que você estava buscando em oração. Não é por acaso que você chegou até aqui. Deus marcou este encontro contigo. Mas antes de continuar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai receber todas as mensagens que temos preparado com muito carinho para fortalecer a sua fé. E eu te garanto, cada vídeo aqui é uma semente de vida que pode transformar a sua história. Então respira fundo, abre o coração, porque o céu tem algo poderoso para liberar sobre você hoje. Vamos juntos nessa jornada. Quando o sol rompe a madrugada e a luz atravessa a cortina, não é apenas mais um dia que começa. É um presente divino sendo colocado em nossas mãos, porque a cada manhã o céu nos lembra que ainda há propósitos que não foram concluídos, sonhos que não foram apagados e batalhas que ainda podem ser vencidas. Quantas vezes esquecemos que acordar já é milagre? Quantas vezes tratamos o despertar como rotina, como se abrir os olhos fosse automático, quando na verdade é a voz silenciosa de Deus nos dizendo: eu te sustento, eu ainda acredito em você, eu continuo escrevendo a sua história. A palavra diz em Lamentações 3, 22, 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é por isso que o simples fato de respirar hoje já anuncia que a bondade dele nos alcançou de novo. Não é o despertador que nos levanta, não é o barulho da rua que nos chama, mas é a mão invisível de Deus que nos coloca de pé, nos devolve o sopro e nos dá a oportunidade de recomeçar. Acordar é testemunhar a fidelidade de Deus em ação, é ver que Ele não desistiu de nós, que apesar de nossas falhas, Ele nos dá a chance de recomeçar. E por isso, o coração que reconhece esse detalhe não desperdiça o dia, porque entende que cada novo amanhecer carrega uma missão: viver para a glória de Deus. O sol que brilha do lado de fora é o lembrete que brilha dentro da alma, porque assim como a luz rompeu as trevas da madrugada, também o amor de Deus rompeu as trevas do nosso passado. É por isso que o cristão não olha para amanhã como rotina, mas como revelação. O nascer do dia é a metáfora viva da ressurreição. É a prova de que a noite nunca terá a última palavra. Salmos 35 nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza de que aquele que governa o universo também governa cada detalhe da nossa vida. Um novo dia é como uma folha em branco entregue pelo céu. Deus nos dá a caneta da escolha e cabe a nós decidir se vamos preencher esse espaço com murmurações ou com gratidão, com desesperança ou com fé, com egoísmo ou com amor. A cada amanhecer, Ele nos chama para cooperar com sua obra. Nos convida a fazer do hoje um altar e não um peso. Isaías 43, 18, 19 declara: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Cada manhã é essa nova coisa surgindo diante de nós. Cada raio de luz que invade o quarto é o prenúncio de que algo novo já está em movimento. Ainda que você não sinta, ainda que não veja, Deus já está agindo. E se o ontem foi marcado por lágrimas, o hoje pode ser marcado por renovo. Se a noite carregou silêncio, o dia pode carregar resposta. Se o escuro trouxe medo, a luz carrega esperança. Mas quantas vezes levantamos da cama carregando ainda os fardos da noite anterior?
Quantas vezes deixamos que a mágoa, a culpa ou a ansiedade roubem a beleza do presente que acabamos de receber? O diabo sabe que não pode impedir o sol de nascer, mas tenta roubar a forma como interpretamos esse nascer. Ele não pode impedir que você acorde, mas tenta paralisar a sua alma logo no primeiro pensamento. Por isso Davi orava em Salmos 143:8. Faz-me ouvir pela manhã da tua benignidade, pois em ti confio. Davi sabia que o que define o dia não é a força do corpo, mas a voz de Deus no coração. É a direção da palavra que estabelece o ritmo da nossa jornada. É por isso que tantos começam o dia correndo, mas tropeçam ao meio-dia, porque confiaram no relógio, mas não ouviram a voz de Deus. O segredo não é apenas acordar, mas acordar com gratidão, com consciência de que não é merecimento, é misericórdia. E quando falamos em misericórdia, precisamos entender que ela não é moeda de troca. Deus não nos dá um novo dia porque ontem fomos perfeitos. Ele nos dá porque o amor dele não falha. Se fosse por mérito, nenhum de nós abriria os olhos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, como diz Romanos 6:23. Ou seja, cada manhã é uma miniatura da graça, uma prova concreta de que a cruz continua valendo. Cristo morreu, mas ressuscitou, e assim como ele saiu do túmulo, nós também saímos da escuridão da noite para a luz do dia. Cada manhã aponta para a eternidade, porque nos lembra que haverá uma manhã definitiva em que não haverá mais noite, como está escrito em Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O problema é que acostumamos com a dádiva. O homem natural banaliza o que é divino. Trata a vida como obrigação, o tempo como direito, o dia como se fosse dívida que o céu precisa pagar. Mas o coração que é regenerado aprende a dizer: obrigado, Deus, por mais um dia. Não porque tudo está perfeito, mas porque a presença dele é suficiente. Davi, mesmo sendo rei, não acordava agradecendo pela coroa, mas pelo pastor que o guiava. Ele dizia em Salmos 23:1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso mostra que a gratidão não nasce daquilo que temos, mas da certeza de quem nos guarda. O dia pode trazer desafios, mas se Ele está conosco, já temos tudo. É isso que transforma a maneira como encaramos a rotina. A mesma segunda-feira que é peso para o ímpio se torna promessa para o justo. O mesmo trabalho que é fardo para alguns se torna missão para quem entendeu que foi colocado ali como embaixador do reino. Agora pense, quantas pessoas foram dormir ontem e não abriram mais os olhos? Quantos deitaram fazendo planos para o amanhã e descobriram que não haveria amanhã? Mas você está aqui, lendo, respirando, com o coração batendo. Isso não pode ser considerado acaso. Isso é propósito. Isso é Deus dizendo: ainda não acabou, ainda tenho algo a realizar através de você. Então não desperdice o dia com discussões pequenas. Não gaste energia com o que não edifica. Não permita que a murmuração seja a música da sua manhã. Levante-se e cante como Davi em Salmos 118:24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Regozijar-se é escolher alegria, é decidir olhar além dos problemas, é acreditar que se Deus fez o dia, então o dia já é bom, porque tudo o que vem dele é perfeito. E o que significa viver para a glória de Deus em cada manhã? Significa transformar o comum em altar. Significa que o café da manhã pode ser um culto, que a ida ao trabalho pode ser uma missão, que o cuidado com a família pode ser uma liturgia. Romanos 12:1 nos ensina a apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso inclui o levantar da cama.
o abrir das janelas, o caminhar nas ruas. Quando o cristão entende isso, descobre que o ordinário se torna extraordinário, porque tudo é feito para ele. O simples fato de sair de casa pode ser testemunho. O sorriso dado ao vizinho pode ser pregação. A paciência no trânsito pode ser louvor. E assim, o novo dia deixa de ser apenas calendário e se torna campo missionário. Mas não podemos ignorar que muitos acordam e já encontram luta. Para alguns, amanhã não traz paz, mas cobrança. Não traz leveza, mas peso. E é por isso que precisamos lembrar que a promessa não é ausência de luta, mas presença de Deus. Isaías 41:10 nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que, ainda que você acorde em meio à tempestade, há uma mão firme que segura você. Ainda que o sol lá fora brilhe, mas dentro de você haja escuridão, Ele é capaz de acender a chama outra vez. Ainda que o mundo tente roubar sua esperança, a palavra tem poder para reacender o ânimo. Por isso, agradecer por um novo dia não é negar as dificuldades, mas reconhecê-las à luz da fidelidade de Deus. É levantar os olhos e ver que acima das nuvens continua existindo um céu limpo. É confiar que acima da dor existe um propósito. É crer que acima da incerteza existe um Deus soberano. E assim, cada manhã se torna um ensaio para a eternidade, porque um dia o sol não vai nascer para nós aqui, mas nasceremos para sempre diante da face do Senhor. Até lá, cada amanhecer é treino de gratidão, é escola de fé, é campo de batalha onde aprendemos a confiar. Senhor, neste momento levantamos a nossa voz em gratidão, porque entendemos que este novo dia não é acaso, mas milagre. Obrigado, Pai, porque o sol nasceu e a tua misericórdia nasceu com ele. Obrigado porque, mesmo sem merecer, o Senhor nos sustentou durante a noite e nos permitiu acordar. Nós entregamos este dia em tuas mãos. Declaramos que cada passo será para a tua glória, que cada palavra será para te honrar, que cada decisão será guiada pelo teu Espírito. Repreendemos toda seta de desânimo, todo o peso da noite passada, todo pensamento de derrota, e declaramos que este será um dia de vitória, de paz e de propósito. Que a nossa gratidão seja maior do que as nossas queixas, que a nossa fé seja maior do que os nossos medos, e que a nossa esperança seja firme como o sol que se levanta todas as manhãs. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos: obrigado, Deus, por um novo dia. Amém. A cada manhã, quando o céu clareia, a Bíblia se cumpre diante dos nossos olhos, porque não existe nascer do sol sem que o Criador tenha dado ordem para que a luz brilhe outra vez. O simples ato de ver o horizonte tingido de dourado é testemunhar, ainda que em silêncio, a fidelidade de Deus. Em Salmos 113:3 está escrito que do nascer do sol até o seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. E isso nos mostra que o ciclo diário não é apenas biologia, mas liturgia cósmica. É o universo inteiro obedecendo à ordem do Criador e apontando para Ele. O sol que brilha não é apenas fenômeno natural, mas sinal visível do cuidado eterno de Deus sobre a criação. Porque se Ele mantém o curso dos astros intacto, se Ele sustenta o equilíbrio das galáxias e das estações, como não sustentaria também os nossos passos frágeis? Amanhã anuncia com autoridade que nenhuma escuridão pode apagar, que não importa quão densa tenha sido a noite anterior, a luz sempre vence. O novo dia é metáfora viva da ressurreição de Cristo, pois aquele que venceu a morte nos garante que, após cada escuridão, há sempre uma manhã preparada por Deus. E essa manhã não é apenas física, mas espiritual, emocional e eterna. Quando olhamos para o nascer do sol, vemos mais do que cores no céu. Vemos um sermão pregado pela natureza.
É como se cada raio de luz dissesse: as trevas têm limite, mas a glória de Deus não tem fim. Isso nos lembra que a nossa própria vida é marcada por ciclos. Há noites de dor, de silêncio e de espera, mas sempre haverá manhãs de resposta, de alegria e de renovo. O salmista declarou em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria não depende do fim dos problemas, mas da presença de Deus no meio deles. O nascer do sol é, portanto, uma profecia diária, um prenúncio de que o Cristo ressuscitado continua governando, continua vencendo e continua nos chamando para viver em esperança. E se o novo dia é metáfora da ressurreição, precisamos lembrar o que a ressurreição significa. Ela é o centro da nossa fé, a âncora da nossa esperança, a prova de que a morte não tem a última palavra. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:20 que Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Isso quer dizer que o nascer do sol é como um lembrete diário dessa verdade eterna. Se Ele vive, nós também viveremos. A cada manhã, quando a escuridão cede lugar à luz, estamos participando de um teatro divino, onde a criação inteira ensaia a vitória que já foi conquistada na cruz. O sol que vence a noite é o Cristo que venceu o sepulcro. A aurora que surge após as trevas é o sinal de que, mesmo quando tudo parece acabado, Deus tem poder para reverter a história. Quantas vezes já enfrentamos noites longas na alma? Noites de ansiedade, de dor, de perda, de silêncio. Noites em que parece que o céu está fechado e que a oração não ultrapassa o teto. Mas é nessas horas que precisamos lembrar: amanhã vai chegar. Não porque a circunstância vá mudar de imediato, mas porque aquele que prometeu é fiel. Em João 11, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro depois de 4 dias. Humanamente, era tarde demais, mas Cristo mostrou que para Ele nunca é tarde, porque aquele que é a ressurreição e a vida pode transformar até a noite mais escura em um amanhecer glorioso. O novo dia que Deus nos dá é como um convite a crer de novo, a se levantar de novo, a esperar de novo. É o céu dizendo: não acabou. E isso nos leva a refletir sobre a importância da gratidão. O coração que enxerga o nascer do sol como milagre não desperdiça o dia com murmurações. Ele entende que cada manhã é oportunidade de louvar, de servir, de amar, de recomeçar. O salmista não disse: do nascer do sol até ao meio-dia seja louvado o nome do Senhor, mas até ao ocaso. Isso quer dizer que todo o nosso dia deve ser marcado por louvor. Louvar do início ao fim, nas pequenas coisas e nos grandes feitos, no trabalho e no descanso, na vitória e na espera. Quando agradecemos por um novo dia, estamos reconhecendo que Ele é o autor da vida, que Ele é quem sustenta cada detalhe, que nada nos acontece fora do alcance de Suas mãos. A cada manhã, quando abrimos os olhos, podemos escolher reclamar do que falta ou celebrar o que temos. E é nesse ponto que a fé faz toda a diferença. Quem vive pela fé enxerga o dia como campo de batalha, mas também como campo de vitória. Enxerga as dificuldades, mas enxerga ainda mais a fidelidade de Deus. Enxerga os problemas, mas confia no provedor. Enxerga os gigantes, mas sabe que maior é o Senhor que está ao seu lado. O amanhecer, portanto, é símbolo de perspectiva. Podemos olhar para ele com olhos carnais e ver apenas rotina, ou com olhos espirituais e enxergar promessa. E o que dizer da ordem que Deus estabeleceu desde a criação? Em Gênesis 1, lemos que houve tarde e manhã, o primeiro dia. Desde o princípio, o Senhor determinou que a noite não seria eterna. Ele desenhou no calendário da humanidade a alternância entre escuridão e luz, e isso é também uma lição para nós. Nenhuma fase dura para sempre. Há noites em que choramos, mas o dia chega.
Há vales em que desanimamos, mas o monte está à frente. Há desertos que parecem intermináveis, mas sempre haverá uma terra prometida esperando por nós. A criação é pedagógica. Ela nos ensina que assim como o sol sempre volta, também o Deus da esperança sempre nos renova. Agora pense, se o sol nasce para justos e injustos, como Jesus disse em Mateus 5,45, quanto mais não nascerá esperança para aqueles que o amam. Se Deus não esquece sequer das aves do céu e dos lírios do campo, como não cuidará de nós? Cada manhã é resposta para a nossa ansiedade. Cada raio de luz é sermão contra o desespero. Cada amanhecer é prova de que o céu não nos abandonou. E se o sol nunca deixou de nascer desde a criação, é porque Deus nunca deixou de ser fiel. Mesmo quando o homem falha, o sol se levanta. Mesmo quando o pecado domina, o sol aparece. Mesmo quando o mundo se desmorona, o sol continua surgindo. Isso é a prova de que a misericórdia de Deus é maior que a falha humana, maior que a queda, maior que a dor. Por isso, agradecer por um novo dia é reconhecer que estamos vivendo sob a sombra da graça. É admitir que não merecíamos mais uma chance, mas fomos presenteados com ela. É entender que se ainda há fôlego, há propósito. É perceber que se a noite não nos consumiu, é porque Deus tem algo reservado. Em Isaías 60:1 está escrito: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse versículo não é apenas poesia, é comando. É Deus dizendo: levanta, não se entregue, porque a minha luz já está sobre você. A cada manhã, Ele nos chama para levantar, para resplandecer, para viver como reflexo da sua glória. E esse chamado nos convida também a compartilhar esperança. Se o dia nasceu para nós, precisamos ser raios de luz para outros. Há pessoas que vivem aprisionadas em noites intermináveis de depressão, solidão e dor. Talvez para elas o amanhecer seja apenas calendário. Mas nós fomos chamados para ser testemunhas da luz. Jesus declarou em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Isso significa que, assim como o sol ilumina a terra, nós devemos iluminar as vidas ao nosso redor. O novo dia que recebemos não é apenas para nós, mas para que sejamos resposta na vida de alguém. Se recebemos luz, é para espalhar luz. Se fomos alcançados pela manhã, é para anunciar a outros que a noite deles também pode acabar. E aqui está o ponto central. O sol é metáfora viva da ressurreição, mas também é metáfora da missão. Porque o Cristo ressuscitado nos chama a viver como ressuscitados. Paulo escreveu em Colossenses 3:1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Cada manhã, portanto, é um lembrete da nossa identidade. Nós não somos filhos da noite, somos filhos da luz. Não fomos chamados para viver em trevas, mas para caminhar na claridade da presença de Deus. Não fomos criados para andar cabisbaixos, mas para refletir a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que precisamos transformar cada novo dia em altar de adoração. Do nascer do sol até ao seu ocaso, que o nome do Senhor seja louvado. Louvar no levantar, louvar no trabalhar, louvar no descansar, louvar em cada detalhe. Porque louvor não é apenas música, é vida, é atitude, é decisão, é postura. Quando agradecemos pelo dia, estamos louvando. Quando escolhemos confiar mesmo sem entender, estamos louvando. Quando servimos alguém, estamos louvando. E é isso que transforma a rotina em culto, o comum em extraordinário, amanhã em eternidade. E se você acordou hoje desanimado, lembre-se, a luz sempre vence. Se a noite trouxe medo,
Amanhã trouxe resposta. Se o ontem foi marcado por queda, o hoje pode ser marcado por recomeço. O mesmo Cristo que ressuscitou pode ressuscitar seus sonhos, sua fé, sua esperança. O sol que nasceu é o céu gritando: a vida, a promessa, a futuro. Então não desperdice este dia. Viva-o com intensidade, viva-o com gratidão, viva-o como quem sabe que está debaixo da mão do Criador. Porque a cada manhã, quando o céu clareia, o próprio Deus está escrevendo sobre nós. Ainda vale a pena, ainda há caminho, ainda há promessa. Senhor, nós te agradecemos porque a cada manhã o céu nos prega um sermão silencioso. Obrigado porque o sol que nasce é prova de que o teu amor nunca falha. Obrigado porque mesmo após noites de dor, a luz sempre vence. Hoje nós declaramos que este novo dia é teu, que cada passo será para a tua glória, que cada palavra será instrumento de louvor. Pedimos que o Senhor nos ajude a enxergar em cada amanhecer a ressurreição de Cristo e que isso nos dê esperança para enfrentar qualquer escuridão. Que a nossa vida seja reflexo da tua fidelidade, que a nossa rotina seja altar, que o nosso coração seja cheio de gratidão. Repreendemos toda tristeza, todo o peso da noite passada, toda sombra que tenta nos paralisar e declaramos que a luz do Senhor já brilha sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos: obrigado, Deus, por um novo dia. Amém. Um novo dia não é repetição do ontem, mas um convite a experimentar a graça de forma fresca, porque o Deus que nos criou não é um Deus de monotonia, mas de novidade, de movimento e de renovação. A Bíblia nos lembra em Isaías 43, 18, 19, para não nos lembrarmos das coisas passadas, porque Deus está fazendo coisa nova, e essa é a essência da vida cristã. Entender que cada manhã é oportunidade de deixar para trás o que ficou e abraçar aquilo que o céu já preparou. Quando o profeta declara que Deus abre caminhos no deserto e rios no ermo, ele está nos ensinando que não existe noite tão escura que o Senhor não possa transformar em manhã radiante. Não existe fardo tão pesado que Ele não possa converter em leveza. Não existe culpa tão profunda que a misericórdia não possa cobrir. Cada amanhecer é uma chance de recomeçar, de caminhar em novidade de vida, de respirar fundo e ouvir a voz suave do Espírito dizendo: filho, filha, não olhe para trás. Eu tenho algo melhor preparado para você hoje. O ontem pode ter sido marcado por erros, por quedas, por lágrimas e até por derrotas. Mas o novo dia carrega uma ordem silenciosa. Levante-se, siga adiante, porque ainda existe propósito para você. O diabo tenta prender nossa mente no passado, lembrando-nos constantemente das culpas e das feridas. Mas a misericórdia de Deus nos chama para olhar para frente. Paulo escreveu em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Isso significa que a vida em Cristo é marcada por movimento, por continuidade, por avanço. E o amanhecer é como uma senha que o céu nos entrega para prosseguir, para não estacionar, para não desistir. O ontem pode até explicar nossa história, mas não define nosso destino. O novo dia é Deus, abrindo páginas em branco, esperando que escrevamos nelas com fé, obediência e esperança. E é incrível perceber como a criação inteira coopera com essa mensagem. O nascer do sol é sempre diferente. As cores nunca são iguais. A paisagem nunca se repete da mesma forma. Isso nos ensina que Deus é especialista em novidade, que Ele não trabalha com cópias, mas com originalidade. Se até a manhã física nunca é igual, por que insistimos em viver como se estivéssemos condenados à repetição? O Deus que renova o céu também renova a alma. O mesmo que pinta auroras inéditas, pinta também nossa história com tons que nunca imaginamos.
Jeremias chorava sobre a ruína de Jerusalém, mas em Lamentações 3, 22, 23 ele declarou: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A cada manhã não recebemos restos da misericórdia de ontem, mas uma porção nova, fresca, suficiente para os desafios do hoje. E é por isso que amanhã é um altar, onde podemos depositar nossas preocupações e nos revestir de esperança. O altar sempre foi lugar de entrega, lugar de sacrifício, lugar de encontro com Deus. Quando começamos o dia dobrando nossos joelhos, entregamos no altar da presença tudo o que nos pesa, a ansiedade, o medo, a insegurança. E em troca, o céu nos reveste com esperança, paz e confiança. É como se o próprio Deus dissesse: não carregue sozinho, coloque sobre mim. 1 Pedro 5,7 afirma: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que a cada manhã temos a chance de aliviar os ombros, de caminhar mais leves, de viver com a certeza de que não precisamos enfrentar sozinhos o que o dia reserva. O altar da manhã não é físico, é espiritual e está disponível no coração de todo aquele que crê. Mas o problema é que muitas vezes desperdiçamos essa oportunidade. Corremos para as tarefas, para os compromissos, para as distrações e deixamos de ouvir a voz que poderia direcionar nosso dia. Começamos já pesados, já aflitos, já carregados com as lembranças do ontem. E quando fazemos isso, transformamos o presente em prisão. Por isso Deus nos chama, através de Isaías, a não nos lembrarmos das coisas passadas. Isso não significa ignorar nossa história, mas significa não viver refém dela. Existe diferença entre aprender com o ontem e ser aprisionado pelo ontem. O inimigo deseja que sejamos prisioneiros do que já passou, mas Deus deseja que sejamos peregrinos rumo ao que Ele está preparando. Cada manhã é um convite a soltar as correntes do passado e a caminhar livres em direção ao futuro. E o futuro começa no hoje. É no presente que semeamos o que colheremos amanhã. É por isso que o novo dia não pode ser tratado com desdém, mas com reverência. Quando você abre os olhos e respira, está recebendo do céu uma chance que muitos já não têm. Quantas pessoas foram dormir na noite passada e não acordaram hoje? Quantas sonharam com o amanhã, mas não o viveram? Mas você está aqui, com vida, com fôlego, com oportunidade. Isso não pode ser considerado acaso, mas milagre. E se é milagre, deve ser valorizado. O cristão não acorda como quem cumpre tabela, mas como quem entende que foi convocado para mais uma batalha, mais uma missão, mais um capítulo da história que Deus está escrevendo. E a missão não é apenas sobreviver, mas glorificar a Deus em tudo. Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que o novo dia é plataforma de adoração. O trabalho que você realiza, os relacionamentos que você mantém, as palavras que você fala, tudo pode e deve refletir a glória do Senhor. O dia não é para ser gasto apenas em nossas vontades, mas para ser investido no propósito do reino. Quando fazemos isso, o ordinário se transforma em extraordinário, a rotina vira culto. O simples ato de respirar se torna louvor. O café da manhã vira gratidão. O caminho até o trabalho vira intercessão. A vida comum vira vida santa, porque tudo é consagrado ao Pai. E ainda que o novo dia traga desafios, precisamos lembrar que ele também traz graça suficiente para enfrentá-los. Jesus disse em Mateus 6,34, basta a cada dia o seu mal. Isso nos ensina que cada dia tem sua própria carga, mas também sua própria porção de graça. Não precisamos carregar amanhã hoje, nem ontem hoje. Precisamos viver o hoje com fé,
Porque o Deus que nos sustentou ontem é o mesmo que está conosco hoje e será o mesmo amanhã. O novo dia não é repetição, é renovação. Não é continuação automática, é chance de experimentar o cuidado do Pai em detalhes inéditos. E isso nos dá descanso. Descanso porque não precisamos ter todas as respostas, apenas confiar em quem já escreveu o fim desde o começo. O amanhecer é também uma ordem silenciosa. Levante-se, siga adiante, porque ainda existe propósito para você. Muitos de nós carregamos a sensação de que não temos mais valor, de que já falhamos demais, de que não há mais por que continuar. Mas o fato de estarmos vivos já é resposta. Se Deus não tivesse propósito, já teríamos sido recolhidos. A vida é sinal de que ainda há missão. E a missão não é apenas grandes feitos, mas pequenas obediências diárias. Às vezes, o propósito de hoje é apenas perdoar alguém, ou ouvir alguém, ou sorrir para alguém. Às vezes, é apenas não desistir. Às vezes, é apenas levantar da cama e dizer: obrigado, Senhor, porque estou vivo. O propósito não está apenas nos palcos, mas também nos bastidores. Não está apenas nas grandes vitórias, mas também nos passos pequenos e firmes de fidelidade. E tudo isso se cumpre quando entendemos que não podemos olhar para trás. A esposa de Ló, em Gênesis 19, olhou para trás e se tornou estátua de sal. Esse é um alerta de que viver preso ao passado paralisa o presente. Deus não nos chamou para viver congelados, mas para avançar. Se o ontem foi marcado por pecado, existe perdão. Se foi marcado por dor, existe cura. Se foi marcado por perda, existe consolo. O Senhor está fazendo coisa nova, e essa novidade não é teoria, é realidade que começa toda vez que a luz da manhã invade o quarto. O ontem não pode ser mudado, mas o hoje pode ser transformado. E o hoje transformado gera um amanhã cheio de esperança. E o que dizer da esperança? Ela é o combustível do novo dia. Romanos 15:13 declara: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que o amanhecer não apenas nos chama a levantar, mas nos enche de expectativa. Expectativa de que Deus fará o que prometeu, expectativa de que veremos sua mão agir, expectativa de que, mesmo em meio ao caos, haverá testemunhos de fidelidade. A esperança é como a luz do sol. Quanto mais ela cresce, mais as trevas recuam. E a cada manhã, quando decidimos crer, estamos permitindo que o sol da justiça brilhe em nossos corações. Por isso, não encare o novo dia como rotina, mas como revelação. Não o veja como calendário, mas como chamado. Não o trate como peso, mas como presente. O novo dia é altar, é escola, é campo missionário, é sinal da ressurreição, é prova da graça. Ele é a voz de Deus nos dizendo: eu continuo aqui, eu continuo cuidando, eu continuo te chamando para andar comigo. Senhor, nós te agradecemos porque o novo dia não é repetição do ontem, mas convite a experimentar tua graça de forma fresca. Obrigado porque em Cristo temos recomeço, temos esperança, temos futuro. Declaramos que hoje não viveremos presos ao passado, mas caminharemos em novidade de vida, confiando que o Senhor está fazendo algo novo. Colocamos sobre o teu altar todas as nossas preocupações e nos revestimos da esperança que só o teu Espírito pode dar. Que cada passo seja guiado por ti, que cada palavra seja reflexo da tua bondade, que cada decisão seja fruto da tua sabedoria. Repreendemos toda culpa, toda acusação, toda paralisia, e declaramos que este será um dia de vitória, de paz e de propósito. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos: obrigado, Senhor, por mais uma manhã de graça. Amém.
Senhor Todo-Poderoso, hoje nos unimos em gratidão pelo milagre da vida, porque antes mesmo de abrirmos os olhos, já havia uma mão invisível nos sustentando, já havia um coração batendo em nós, que não é mantido por força humana, mas pelo sopro divino que nos renova a cada manhã. Obrigado, Pai, porque abrimos os olhos e vimos a luz da Tua criação. Vimos que as trevas não são eternas, que a noite tem limite e que o sol nasce não porque os relógios marcam a hora, mas porque a Tua fidelidade ordena que ele volte a brilhar. Obrigado, porque o sol que nasceu é testemunha da Tua fidelidade, sinal visível de que o Senhor governa tudo, desde as galáxias distantes até os detalhes íntimos da nossa vida. Nós reconhecemos que este dia não nos pertence, mas foi confiado a nós como dádiva, não como dívida. Não acordamos porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia se renovou sobre nós. E isso muda tudo, porque entendemos que cada segundo é oportunidade, cada respiração é presente, cada passo é missão. Pedimos que cada respiração seja usada para Te honrar, porque o ar que entra em nossos pulmões não é automático, é milagre. Se temos fôlego, que seja para louvar. Se temos voz, que seja para proclamar. Se temos vida, que seja para testemunhar. Que cada passo seja guiado pelo Teu Espírito, porque sem a Tua direção, o caminho se torna pesado, sem propósito, sem sentido. A Tua palavra diz em Provérbios 16:9 que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então hoje nós entregamos nossos planos, nossas rotas, nossos sonhos e pedimos: guia-nos, Senhor, porque preferimos caminhar pelo deserto contigo do que por palácios sem a Tua presença. Que cada decisão seja tomada debaixo da Tua sabedoria, porque não queremos viver pela lógica humana, mas pela revelação divina. Tiago 1,5 nos lembra que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Hoje pedimos: enche-nos de discernimento, para que não sejamos guiados pela ansiedade, mas pela Tua vontade. Repreendemos toda tristeza e desânimo que tenta roubar nossa alegria logo pela manhã, porque sabemos que essas vozes não vêm de Ti. O inimigo tenta plantar pensamentos de derrota, tenta nos fazer acordar já cansados, já frustrados, já vencidos, mas nós declaramos que a Tua alegria é a nossa força, como está escrito em Neemias 8:10. Declaramos que este novo dia será marcado pela paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende de circunstâncias, mas que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus, como Filipenses 4:7 afirma. Declaramos que este será um dia de esperança que não decepciona, porque Romanos 5:5 nos garante que a esperança em Ti jamais será frustrada, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Declaramos que este dia será regado pelo amor que nunca falha, porque 1 Coríntios 13:8 é claro: o amor jamais acaba. E se o Teu amor jamais falha, não precisamos temer, porque mesmo que o mundo nos vire as costas, o Teu abraço continua firme. Em nome de Jesus, nós entregamos este dia em Tuas mãos e dizemos com todo o coração: obrigado, Senhor, por mais uma chance de viver. E quando dizemos viver, não falamos apenas de existir, mas de experimentar a plenitude de vida que só o Senhor pode oferecer. Jesus declarou em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Essa abundância não está nos bens que possuímos, mas na presença que carregamos. Não está no que conquistamos, mas no que recebemos da Tua graça. Não está no que conseguimos controlar, mas no que decidimos confiar. Então hoje, ao agradecer pela vida, também declaramos: queremos viver essa vida abundante. Queremos viver não pela carne, mas pelo Espírito, não pela vista,
mas pela fé, não pelo passado, mas pela promessa. E quando olhamos para o sol que nasceu, lembramos que a tua fidelidade é constante. Se o Senhor sustenta o universo, como não sustentaria também os nossos passos? Se mantém o curso das estações, como não manteria também a nossa jornada? Amanhã é o sermão mais simples e mais profundo que podemos ouvir. Ela diz que a noite não é eterna, que a escuridão não vence, que a morte não tem a última palavra. O novo dia é metáfora viva da ressurreição de Cristo, porque aquele que venceu a morte nos garante que após cada escuridão há sempre uma manhã preparada por Deus. O túmulo vazio de Jesus é o maior amanhecer da história. É a vitória definitiva da luz sobre as trevas. E cada manhã física que vivemos é um eco desse triunfo eterno. Quando o sol nasce, ele prega sem palavras. Ele vive, ele reina, ele governa. Por isso, cada manhã é uma oportunidade de lembrar que a cruz não foi o fim, mas o começo de tudo. Mas quantas vezes tratamos o amanhecer como rotina? Quantas vezes esquecemos que abrir os olhos já é milagre? Acordamos reclamando, já presos à agenda, já dominados pela ansiedade, já tomados pela pressa, sem perceber que estamos desperdiçando o presente. Amanhã é altar, mas nós a tratamos como peso. O café é bênção, mas nós o transformamos em correria. A vida é dádiva, mas a transformamos em fardo. Precisamos resgatar o hábito da gratidão. Precisamos reaprender a dizer: Senhor, obrigado por este dia. Porque gratidão muda a perspectiva, muda a atmosfera, muda o coração. Quem agradece enxerga milagres no comum, vê propósito no simples, encontra beleza até no que parece repetitivo. Quem agradece entende que o ordinário é extraordinário quando feito na presença de Deus. E se este novo dia nos foi confiado, precisamos perguntar: o que faremos com ele? Não podemos gastá-lo em murmuração, em discussões inúteis, em disputas pequenas. Não podemos desperdiçá-lo com medo, com insegurança, com preguiça espiritual. O Senhor nos confiou mais 24 horas como tesouro. E um tesouro não é enterrado, mas investido. Como investiremos o dia de hoje? Seremos sal e luz, como Jesus ordenou em Mateus 5, 13 e 14? Ou seremos apenas mais um na multidão? Seremos vozes de esperança, ou ecoaremos a desesperança que o mundo já carrega? Seremos testemunhas vivas da ressurreição, ou viveremos como mortos-vivos que respiram, mas não vivem? O novo dia exige decisão. E a decisão que tomamos define o testemunho que entregamos. E aqui está o segredo: não vivemos este novo dia sozinhos. O mesmo Deus que nos deu o presente é o Deus que caminha conosco para aproveitá-lo. Ele não apenas nos entrega a vida, ele nos acompanha nela. O Salmo 121 declara que o Senhor é a nossa sombra à nossa direita, que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Isso significa que ao longo deste dia não estaremos sem cobertura. Não importa se enfrentaremos vales ou montes, deserto ou rios, provações ou vitórias. Ele estará ali. E se Ele está conosco, o que poderia nos derrubar? Romanos 8:31 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a segurança que carregamos ao viver um novo dia. E porque carregamos essa segurança, podemos declarar mesmo antes de ver resultados: este será um dia marcado pela paz que excede todo entendimento, pela esperança que não decepciona e pelo amor que nunca falha. A paz não será abalada pelas circunstâncias. A esperança não será frustrada pelas demoras. O amor não será interrompido pelas falhas humanas. Essa tríade celestial é o que sustenta nossa alma quando o mundo tenta nos puxar para baixo. E se decidirmos viver o hoje assim, com fé, gratidão e dependência, então chegaremos ao fim dele dizendo: valeu a pena. Porque o que dá valor ao dia não é o quanto conquistamos, mas o quanto permanecemos em Cristo.
Pai amado, neste momento nos derramamos diante de Ti em gratidão por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo milagre da vida, pela chance de recomeçar, pelo sol que nasceu como testemunha da Tua fidelidade. Declaramos que cada respiração será usada para Te louvar, que cada passo será guiado pelo Teu Espírito, que cada decisão será tomada debaixo da Tua sabedoria. Repreendemos toda voz de tristeza, todo espírito de desânimo, todo o peso do passado e declaramos que este dia será marcado pela paz que vem de Ti, pela esperança que não decepciona e pelo amor que nunca falha. Pedimos que o Senhor nos use hoje como luz no meio da escuridão, que o Senhor nos dê palavras de vida, atitudes de graça, gestos de misericórdia. Que não desperdicemos o presente que recebemos, mas que possamos transformá-lo em altar de adoração. Guardamos em nossos corações a promessa de que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso entregamos este dia em Tuas mãos, certos de que nele viveremos a Tua bondade. Em nome de Jesus, nós oramos e dizemos: obrigado, Senhor, por mais uma chance de viver. Amém. Amados, eu quero agradecer de coração a você que ficou comigo até aqui. Sei que a sua vida é corrida, sei que poderia estar em muitos outros lugares, mas escolheu ouvir essa mensagem. E isso mostra que o Espírito Santo falou contigo de alguma forma. Glória a Deus por isso. Se essa palavra alcançou o seu coração, se trouxe paz, esperança ou até mesmo uma lágrima de gratidão, então não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você ama, porque o mesmo Deus que falou com você pode usar essa mensagem para tocar outras vidas. Talvez um amigo, talvez um familiar, talvez alguém que esteja passando por uma noite escura e precise ouvir que amanhã sempre chega. E antes de sair, não esqueça, assista também o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Tenho certeza que ele vai continuar fortalecendo a sua fé e edificando ainda mais a sua caminhada com Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.